Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou te mostrar o Moto G30. Ele chegou aqui pra gente fazer o teste e nesse vídeo você vai conferir comigo um unboxing e primeiras impressões desse novo aparelho da nova geração da Motorola. Eu já trouxe aqui no canal o Moto G100, que é o smartphone mais top de linha deles hoje, e esse G30 ele tá ali na faixa dos intermediários, custando em média de R$ 1.600. Ele já conta com tela 90 Hz e um design um pouco diferente. Então nesse vídeo você vai conferir tudo isso comigo e muito mais. Então deixa seu like, se inscreve aí embaixo e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Caso você queira comprar o Moto G30, eu vou deixar os links na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. Agora, bora pro vídeo. Vamos lá então, pessoal, para a gente conhecer um pouco mais sobre o Moto G30. Esse que é um dos novos aparelhos da linha G10, 20, 30, 40, 50 até o 100 que a Motorola vem lançando agora em 2021. E esse modelo aqui é o G30, quase que o meio-irmão do G40, né? Aqui nós temos uma traseira toda em plástico com uma cor um pouco esquisita, na minha opinião. Aqui nós temos uma cor que se denomina Dark Prism, mas ela muda de cor para um roxo e para um verde, dependendo de onde você está olhando. Não é nem um preto, eu achei bem esquisita essa cor. Não achei feio, mas também não achei tão bonito assim, tá? Em relação a essa cor, não tá tão agradável quanto as outras da família Moto G que foram lançadas, mas gosto é gosto. Aqui na parte de trás, nós já conseguimos ver os módulos de câmera, suas 4 câmeras na parte traseira, tá? Aqui nós temos uma câmera principal de 64 megapixels, 8 megapixels ultra-wide, 2 megapixels para macro e 2 megapixels para desfoque. São câmeras intermediárias, a gente vai ver o resultado delas daqui a pouquinho, tá? Aqui nós temos o sensor de digitais, que a Motorola deixou de trazer na lateral e voltou a trazer na traseira. Eu achei um retrocesso porque na lateral é muito mais confortável de se desbloquear o dispositivo. Aqui na lateral nós temos os botões da Google, botão de volume e botão Power com um relevo um pouco diferenciado para você sentir na hora de pegar o aparelho, tá? Na parte de cima, microfone e entrada para o seu fone de ouvido, tá? Que vem dentro da caixa. Aqui do outro lado nós temos o local para colocar o SIM, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para você. E aqui na parte de baixo nós temos alto-falante, temos entrada para carregamento e mais um microfone, tá? E na parte da frente nós temos a sua tela de 6.5 polegadas e com tecnologia IPS, tá? Essa tela aqui ela já conta com atualização de 90 Hz, que é uma atualização melhor e que no ano de 2021 é o mínimo para você estar trocando de smartphone, né? O 90 Hz deixa a fluidez do smartphone muito mais ágil, muito mais rápida para você estar utilizando ele no seu dia a dia. Na minha opinião, 90 Hz hoje seria o mínimo para um aparelho intermediário novo, tá? Aqui nós temos aqui, ó, a atualização da tela em automático. Aí a gente pode escolher em 60 ou 90, que aí ele vai deixar sempre em 90, tá? Se você deixar em automático, você consegue deixar o sistema se adaptar automaticamente ao que você quiser, tá? Aqui, beleza, nós temos a tela e a câmera frontal de 13 megapixels. Vamos dar uma olhadinha então o que vem dentro da caixa, além da sua capa, tá? Aqui a gente tem a capinha. Dentro da caixa, passando bem rápido, nós temos o carregador de 20 watts. Aqui nós temos um carregador bacana para sua bateria de 5.000 mAh. E temos um cabo aqui micro USB tipo C. E temos também um fone de ouvido padrãozinho da Motorola, tá? Essa caixa aqui ela tem um cheiro bem diferente, como aconteceu no Moto G100 que eles trouxeram. Isso é bacana porque você tem uma experiência diferente. E eu já ia esquecendo, vamos pegar o ejetor de chip aqui para a gente dar uma olhadinha como que tá a bandejinha ali, quantos chip, quanto cartão de memória cabem, tá? Em relação à cor, ó, ele tem a cor um pouco mais rosadinha e essa cor aqui que tá na caixa, tá? Então vamos lá, vamos tirar aqui e vamos ver quantos chip cabe dentro dele. Onde tá aqui? Ó, vamos tirar aqui. Nós temos uma bandeja híbrida, tá? Então você tem que aí optar por um cartão de memória e um cartão SIM ou 2 cartões SIM. Lembrando que ele tem 128 GB de armazenamento, então provavelmente isso daí não vai ser problema para você em utilizar um cartão de memória. Aqui, ó, nós já temos uma borracha para proteção contra a água. Então ele já tem uma leve proteção, uma repelência à água caso você derrube um copo de água nele, tá?
O módulo de câmera ele não é tão alto, tá? Como vocês podem ver aqui, ele não é tão alto esse módulo. E a capinha que vem nele, ó, como que ela fica? Ela chega a proteger já o módulo de câmera, então você não precisa se preocupar com isso. A capa é uma capinha de TPU básica, mas é o padrão, é o mínimo que a empresa tem que mandar, tá? Aí é parabéns para a Motorola. Vamos lá. Em relação ao aparelho, aqui nós temos o Android bem básico, tá? Da Motorola, o padrãozinho. O que dá o diferencial nos smartphones da Motorola é o aplicativo Moto, que dá algumas funções a mais para ele, tá? Em relação à tela, ela é uma tela bem bacana, mas ela conta apenas com resolução HD, tá? Eu não tinha mencionado antes, porque eu ia mostrar ainda as coisas da caixa, mas infelizmente a Motorola trouxe apenas uma tela HD. Ela tem 90 Hz, que é bacana, mas ainda não está no Full HD. Eu achei um pecado, porque esse aparelho está custando em torno de R$ 1.600. Tudo bem que não é mais um lançamento, tende a baixar mais um pouco, mas se a gente for ver, tela HD é complicado, né, Motorola? Mas vamos deixar aí nos ares. O que você acha? Comenta aí embaixo. E eu vou testar alguns jogos depois com você, tá? Então vamos lá. Em relação à câmera frontal, nós temos 13 megapixels. Os alto-falantes dele, ele é apenas mono, tá? Não é um alto-falante estéreo, que sai em cima e embaixo, mas é um alto-falante de qualidade razoável. Não é assim, nossa, que alto-falante, mas está dentro do padrão hoje para você estar utilizando. Agora, vamos falar em relação à câmera, tá? É um unboxing, não dá para se estender muito, mas vamos testar a câmera. Eu já tirei algumas fotos, tá? Para vocês terem uma noção como ela se sai e até gravei alguns vídeos. Vou colocar aí na tela para você as fotos passando para você ter uma noção de como ele se sai, tá? Em relação à câmera, eu testei tanto a câmera normal quanto a câmera ultra wide. Eu achei a qualidade da foto bem bacana, levando em consideração que é um aparelho intermediário. Claro, a gente tem aparelhos nessa faixa de preço que conseguem entregar algumas lentes, né, nas câmeras um pouco melhores, mas o pós-processamento de imagem da Motorola, o HDR, estão funcionando muito bem. Então se você está afim de comprar um aparelho novo e gostou do Moto G30 por conta de alguma coisa dele, mas usa bastante as câmeras, a qualidade geral das lentes aqui inclusas são bem bacanas. A câmera frontal também tem uma qualidade bem decente. Então fica tranquilo quanto a isso, porque ele está bem bacana em relação à lente, tá? Das câmeras. Agora eu vou deixar passando a gravação que eu fiz com ele, tanto na câmera traseira quanto na câmera frontal. E essa é uma gravação a 1080p a 30 frames por segundo, tá? Com o Moto G30, tá? Aqui nós temos uma câmera que tem uma estabilização de imagem legal, pelo que está na tela. E também nós temos aqui um HDR bem bacana, né? Ó. Apesar que no começo da gravação parecia que estava um pouco esbranquiçada a imagem, mas depois ele corrigiu, né? A gente pode ver aí, ó, andando. Vocês conseguem ver se a estabilização está bem. E também se o microfone também capta bem o áudio, né? Porque a qualidade do microfone também é importante em relação a isso. Dá uma panorâmica aqui para vocês verem. E agora eu vou passar para a câmera frontal. E essa aqui é uma gravação na câmera frontal do Moto G30. A qualidade pela tela parece estar razoável, tá? Mas a estabilização já dá para ver que não fica exatamente a mesma da parte de trás. Mas ainda assim é uma qualidade bacana. O HDR funciona até bem, mas ele escurece bastante meu rosto, como vocês estão vendo. E acho que é isso, né? Dá uma olhadinha aí. Agora eu vou fazer uma gravação com a câmera ultra wide para vocês terem noção como que tá. E essa é uma gravação com a câmera ultra wide, tá? Aqui parece que a estabilização tá melhor do que na câmera principal, algo que é bem legal. A gente não consegue trocar o foco da lente, o zoom da lente. Dá até pra gente dar um 0,9 vezes de zoom, mas perde bastante qualidade, né? Não dá pra gente alternar entre as lentes, tá? Mas a qualidade para ultra wide tá bem legal também, viu? Comenta aí o que vocês acham. Tá bem bacaninha. Então aí você viu que a câmera frontal e a câmera traseira, elas têm uma gravação bem bacana, né? A estabilização da câmera traseira é bem legal. A câmera frontal nem tanto, né? Como vocês viram aí, treme bastante. Mas, olha, a qualidade para o intermediário tá aceitável, tá? Não vou falar que também tá excepcional, porque a gente tem smartphones que, olha, dão um show à parte em câmeras nessa faixa de preço, tá? Mas, beleza. O aparelho tá aí. Aparelho bonitinho. Ele tem uma pegada bacana. A tela de 6.5 polegadas tá dentro do padrão. Eu acho que a Motorola, ela lançou o G30 aí
mas para colocar mais um na lista, né? Porque se a gente olhar as versões anteriores, a gente tem alguns aparelhos que também fazem sentido você comprar eles hoje. Então eu vou abrir o Call of Duty aqui para a gente testar o jogo e falar um pouquinho mais sobre ele. Já carregou aqui, galera, então vamos entrar aqui nas configurações, ó. A configuração padrão que o jogo joga ele para cá é em alta e média, tá? Eu vou colocar em muito alta e alta para a gente testar. Vou iniciar uma partida aqui e eu já volto. Vamos lá então, galera, já carregou aqui. A tela de 90 Hz já está funcionando dentro do game, né? É para estar funcionando, já que a gente está dentro de um jogo, né? Aqui a gente tem o Game Time já ativo também da Motorola, então ele já está com o máximo de desempenho que ele consegue. Vamos testar aqui, vamos ver. Deu uma leve enroscada na hora de carregar. Tá um pouco pesado, viu? Não tá tão leve, não tá tão leve. Então, provavelmente nessa resolução aqui ele não vai rodar suave. Tá? Assim, ó, quando eu não tô trocando tiro, ele dá bem levinho. Mas quando a gente começa a tirar, o jogo começa, ó, fica bem pesadinho. Roda ainda, mas a gente percebe que a mira fica pesada, o jogo começa a dar uma engasgadinha. Mas vai ter teste de jogo, eu vou testar a resolução correta nele para falar o quanto ele suporta para você, ó. Dentro desses locais fechados fica super leve. Quando eu saio aqui fora, por exemplo, fica bem mais pesado para você puxar aqui, ó, a tela. Tem gente atirando, mas eu não sei da onde. Meu minimapa sumiu. Não, bacana, bacana. Muito bom. Ali é um rapaz. Ó, na hora que eu puxei eu já senti o lag de novo. Morri na faca, acredito eu. Mas tá aí, ó. Tá rodando, mas dentro das suas limitações. Se você joga competitivo, talvez espera um pouquinho, deixa eu fazer o teste de jogos. Aí você fica mais atento a isso, tá? Em relação ao aparelho, é um aparelho que, assim, ele foi lançado por um preço levemente salgado, né? Mas com o tempo ele vai se tornar um aparelho bem bacana em relação aos seus concorrentes, né? Porque a Motorola ela sempre lança um precinho um pouco mais para cima, né? Como a gente pode dizer, e depois vai melhorando com o tempo, né? Então tem que esperar um pouquinho, mas o aparelho está bem acertado. A única coisa que eu não curti muito foi essa cor aqui que não tá tão legal, tá? Eu particularmente não gostei muito, mas é gosto, né? Tem outra cor aí para ser vendida. E, na minha opinião, é um aparelho bacana, tá? A tela de 90 Hz dá um boost a mais, ó, para você utilizar no dia a dia, beleza? Então, galera, o vídeo de hoje é esse. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.